Glória a Deus, aleluia. Chegou o pregador, o diácono, o irmão Jair, está aqui para trazer a palavra de Deus. Queridos, termina o momento do louvor, glória a Jesus. E chegou agora o momento da palavra de Deus, glória a Jesus. E que livro? Um livro. Mateus. Irmão Jair, seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. Obrigado mais uma vez por honrar o meu convite, glória a Deus. E fique à vontade, entrega tudo que papai mandar, hein? Amém. E ele vai entregar mesmo. Sim. Isaías Livro de Mateus, missionária Neda. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Sabemos que não é fácil fazer a vontade de Deus. Sabemos que também não é fácil viver o Evangelho, pois é luta, é confronto, né? Verdade. É um levante dali, um levante daqui, mas pela misericórdia e pela graça estamos aqui, né? Por esta manhã. Quero desejar uma paz do Senhor. Amém. Para os meus irmãos, Jesus, que né? é sim. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Nilda, que fez o convite, que Deus abençoe É sim. ela grandemente e a sua família, né? O diácono Edmilson, homem de Deus. Também quero desejar a paz do Senhor para o meu querido pastor Gilson, Eita né? glória. Pastor Gilson, pastora Cleonice É, e toda a igreja, né? Ali profetizando vidas, profetizando certo? vidas. E para quem está ouvindo, os ouvintes, né? Que a graça do Senhor Jesus habite no seu lar, O meu pastor né? gostou muito dele. Aleluia, Pastor João. glória a Deus, né? Porque a salvação por esta manhã, além dela entrar na sua casa, ela vai entrar no seu coração. Glória a Deus. Pois eu creio que você vai deixar aí uma brecha no seu coração para que a palavra entre, né? Então, prepare aí, né? Ouça com atenção a mensagem de Deus, pois eu tenho um recado da palavra do Senhor, da parte do Senhor para o povo. Que se conta no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo 24, e o seu versículo de número 36. É forte. Né? Evangelho de São Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, né? Verdade. Capítulo 24 e o seu versículo de número 36. Aleluia, glória a Deus. Então eu vou ler aqui, meus irmãos, que se diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Meus queridos irmãos, Jesus ele estabeleceu uma promessa no livro de João, do capítulo 14, né? Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Jesus foi preparar um lugar. Por quê? Porque para onde ele foi, onde ele estiver, ele quer que cada um de nós esteja junto com ele também. Quando ele subiu aos céus e sentou-se à direita do trono de Deus, isso ele quer que nós fazemos também, né? Que nós vencemos o mundo, vencemos o maligno, porque é pela fé, pela graça que nós vencemos o mundo, e que a gente venha estar com o nosso Senhor Jesus ao lado direito do trono de Deus. O lado direito do trono de Deus é lado de honra, né? E quem é recebido lá é recebido com honra. Mas a mensagem que eu trago é: os irmãos perceberam, ouviram a mensagem, que nem ele mesmo sabe o dia dele vir. Nem ele sabe. Né? Verdade. Nem ele sabe, porque ele diz que nem o filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Só ele.
Então, quando a gente vai para o livro de Gênesis, capítulo 6, a gente vai ver ali Deus falando com Noé, né? Então, Deus ele fala com Noé de que iria enviar um dilúvio e que iria consumir todos que não entrassem na arca, né? Por quê? Porque a humanidade estava totalmente corrompida, pois o pecado já tinha chegado na narina de Deus, né? Deus contemplando tudo aquilo, a prostituição, a imoralidade sexual estava demais. Há uma contenda entre o povo e Deus ele tinha que resolver aquilo ali. Aí ele olha para a terra e vê um justo chamado Noé, porque Noé andava com Deus, fazia as vontades de Deus e obedecia a voz do Senhor. É onde está a nossa salvação, obediência. Então, se uma voz que soa do céu fala comigo para que eu faça algo, eu vou ter que obedecer, porque quem está falando comigo é Deus. É Deus. Né? Então, se Deus manda que ele construa uma arca e a betumarás por dentro e por fora, mas só que nesse período da criação da arca, Deus ele mandou ele profetizar. Deus ele manda Noé pregar. É verdade. Eu sei que o povo não vai entrar nesta arca, pois eu já sondei o coração do povo. Mas eu quero que você pregue a mensagem. Eu sei que eles não vão dar ouvido, porque eles estão com o coração duro, né? Estão cada vez mais com o seu coração duro, pois a palavra não vai entrar no seu coração. Mas que quando Deus manda Noé construir a arca, sabemos que a arca não era para o mundo. A arca era para Noé e sua família. Porque Deus sabia que o povo não ia entrar. Né? Mas o que Deus queria é que o povo se arrependesse. Então, se o povo se arrependesse, Deus iria evitar aquele dilúvio. Ele não iria fazer com que acontecesse. Né? Mas ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Né? É um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Então Noé agora vai pregar. Como assim pregar um dilúvio que ninguém nunca pregou? Porque naquele tempo não chovia, né? Naquele tempo não chovia. E por que ele está construindo essa arca? Ele está ficando doido. Construindo uma arca sabendo que não tem nem água, nem chove. Porque o povo naquele dia via que não chovia e não acreditava. Por quê? Porque ele viu que não chovia. Né? Então, quando ele fala que pregava uma mensagem sobre o dilúvio, que Deus iria enviar um dilúvio e aqueles que não entrassem na arca iam ser consumidos pela água. Então, quando Noé termina de construir a arca, 120 anos ele pregando. Mas no período desses 120 anos, veja que ele não ganhou ninguém, né? A não ser a sua família, 7 pessoas, 8 com ele. Entraram na arca e um casal de cada que Deus ordenou para ele. E tudo que Deus mandou para Noé fazer, Noé fez. Simplesmente foi um fato de obediência a Deus. Né? Vejamos ali a queda do homem no jardim do Éden, por ter desobedecido a voz do Senhor, né? E ter trazido as sentenças, as condenações, né? A toda a humanidade. Né? Mas aí a gente temos que nos justificar com nossos erros, né? Não é por causa que um peca, o outro erra, que a gente vai ter que errar também. Porque nós somos cientes disso aí. Nós não somos mais inocentes, né? Erra se quiser. Não é o lugar que eu estou que vai fazer com que eu me corrompa. Porque se muitos dizem, se eu for para um lugar e aquele lugar for um lugar que faça que o homem se corrompa, é porque ele se corrompia. Né? Aonde é que a luz tem que brilhar? É nas trevas. Né? Então, do fato daquelas pessoas ser pecador, falho, eu não sou obrigado a ser. Né? Porque Jesus ele prega uma mensagem
No livro de 1 Pedro, Pedro ele escreve. Aí ele diz, sede santos como eu sou santo. Né? Sejam santos como eu sou santo. Porque aqueles que é nascido de Deus não podem viver na prática do pecado. Não, é verdade. Né? Então Noé prega uma mensagem e o povo diz, espera aí, como é que ele prega uma mensagem dizendo que vai chover e nunca caiu chuva, não caiu água aqui? E para que fazer uma arca? Interessante isso, não é? Mas só que as coisas de Deus é muito interessante mesmo. Porque muitas das vezes as pessoas não dão crédito à voz do Senhor. Porque Deus ele nunca vai deixar que aconteça algo com a pessoa sem que primeiramente ele avise. Né? Sem primeiramente que ele desperte aquela pessoa daquele mal que vai acontecer. Então ele abre a boca, né? Sai profetizando, se arrependa, se converta. Pois Deus ele vai trazer um dilúvio. Esse dilúvio durará 40 dias e 40 noites. Quando Noé termina de pregar e quando Noé termina de construir a arca, a sua família entra na arca e cada espécie de animal que Deus ordenou que entrasse, limpos, Deus ele fecha a arca agora por fora. Né? Verdade. Aí está um segredo de Deus ter fechado a arca por fora. Sim. Quem não sabia ali se um dos filhos dele poderia abrir a arca e sair? Quando ele fecha, ninguém abre. Né? Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Justamente. Né? E ele põe uma janela em cima. E quando ele vai abetumar a arca por dentro e por fora, eu tenho em mim que era por causa do povo que estava morto e o seu corpo estava apodrecido. E também a quantidade de animal que tinha dentro da arca. Então gerava aquele cheiro lá, né? Pois aí, os primeiros 7 dias começa a chover. Quando o povo percebe que está caindo chuva, aí se lembra da mensagem. Que ele pregou que ia chover e nós não acreditamos. E agora o povo vai perecer. Né? O povo agora vai perecer. Então, a desobediência gera consequência. Então, eles não acreditaram em Deus. Né? Eles não acreditaram em Deus. Eles não creram. Porque tudo que Deus queria é que eles se arrependessem. Deus ele poderia mudar o quadro. Mas como Deus não viu arrependimento nenhum em seu coração, foi necessário que Deus fizesse aquilo. Né? Os primeiros 7 dias começa a chover, aí desce, a janela do céu se abre, né? O abismo se rompe, aí cai chuva de cima para baixo e de baixo para cima. É muita água. Aí começa a chover 40 dias e 40 noites. E aqueles que ficaram fora da arca morreram todos. Aí onde é que vem? A geração de Noé. Somos descendentes de Adão. Mas a geração agora é de Noé. De Noé. Quando Deus chama Adão e Eva, diz agora vocês vão frutificar e multiplicai-vos. E enchei a terra. Veja, com 2 casal a terra foi cheia. Né? Mas aí ficou 8 casal. Foi morto todos. Mas aí Deus chega para Noé e diz, frutificais e multiplicai-vos. E enchei a terra. Né? A geração agora é de Noé. Se chama agora a última geração. Somos a última geração. Sim. Né? Quando Adão pega contra Deus, Deus ele não vai falar mais como falava com ele. Né? Por quê? Porque quando ele estava no período da inocência, Deus conversava com ele, que nem eu falei do programa anterior. Ele não vai mais falar do jeito que falava com Adão. Né? Ele vai falar agora na forma teofânica, na sarça, na coluna de fogo, na nuvem, né? Ele vai falar assim, pelo anjo. Ele vai falar assim com o homem agora. Né? Por quê? Porque se Deus descer na terra, todos morrem.
Todos morrem. Todos morrem. Até as crianças morrem. Por quê? Mas como assim as crianças morrem? Por mais que ela seja inocente, mas tem o corpo do pecado. E o corpo do pecado não suporta Deus como ele é. Né? Por causa da sua santidade. Isso. É por isso que nós, no dia do arrebatamento, né, aqueles que ficarem vivos, terá o corpo ali trocado ou transformado. É sim. Pela incorruptibilidade, porque temos um corpo corrupto. Mas vai se revestir pela incorruptibilidade. Para poder suportar a glória de Deus. Justamente. Né? Para poder estar perto dele e suportar ele como ele é. Né? Então nenhum pecado, né? Todas as coisas que não são da vontade de Deus não vai subir. É por isso que Apocalipse capítulo 21, versículo 27, não entrará coisa alguma que contamine ou cometa abominação, Verdade. mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Né? Então é uma mensagem para que o povo desperte. Porque assim como foi no dia de Noé, também será no dia do Filho do Homem. Por quê? Porque eles estavam preocupados com as coisas do mundo. Verdade. Né? E a gente vê isso no meio, no nosso meio. Quem serve e quem não serve. Isso. Né? O povo está preocupado aí com as coisas do mundo, amando as coisas do mundo. Mas saber que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Verdade. Né? Adúlteros e adúlteros. Não sabei, vós, que a amizade do mundo se constitui inimigo de Deus? Pois aquele que deseja ser amigo do mundo é inimigo de Deus? E aí? Ou ama um, ou aborrece o outro. É verdade. Né? É. Ninguém pode amar dois senhores. Não. Tem que escolher. Né? Uma hora eu estou na casa, outra hora eu estou no mundo. Eu tenho que saber quem eu sou. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o diabo. Né? Não tem esse negocinho de estar rodeando. Ou eu sirvo a Deus, ou eu vou servir o diabo no mundo. Não é não? É sim. É. Livro de 1 João, 2 João, fala sobre isso. Né? Não ames o mundo, e nem o que o mundo há. Pois se você ama o mundo do Pai não está nele. Não. Né? Então, uma mensagem que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, vai dizer assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são de baixo. Verdade. Né? Buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isso. Buscar primeiramente o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Né? João, ele prega uma mensagem, ele escreve uma mensagem dizendo no livro de João, capítulo 15, e o versículo 7: se vós está em mim, e a minha palavra está em vós, pedirei o que quiseres. Né? E eu farei para que o meu Pai seja glorificado no céu. Verdade. Mas tem uma mensagem que se encontra no livro de Mateus, do capítulo 6, o versículo 33, que ele diz assim: mas antes buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Então nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus. Temos que colocar Deus acima de tudo. Né? Deus no centro, Deus acima de tudo. Então é uma mensagem que o povo não ouvia. Né? É uma pregação que ninguém ouvia. Então Deus levanta ali um varão justo para pregar essa mensagem. Mas mesmo assim, 120 anos, ele não conseguiu ganhar o povo. Porque o coração do povo está igual ao coração de Faraó, duro. Né? Duro. Não tinha mais ali a oportunidade, não teve mais como ter a oportunidade de se salvarem, porque quando Deus fechou por fora, ninguém abre. Então quem ficou, ficou. Né? Vê ali a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então, o reino do céu será semelhante a isso. 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes tinham azeite. Né? Sua lamparina estava acesa. Já as loucas não tinham azeite. Não. Saiu para comprar. Olha. Foi tarde. Mas foi tarde. É. O azeite que ela foi comprar não é esse não. O azeite que nós buscamos é no joelho, vem do céu. É verdade. Né? É. Então é uma mensagem que muitas das vezes a gente não ouve, ou a gente não buscamos também conhecer a verdade. Isso. Né? É. Como é que será a segunda vinda de Jesus?
No livro de 2 Pedro fala, do capítulo 3, a segunda vinda de Jesus. Né? Tudo isso, os astros, a terra, o céu, se desfarão, né? Se fundirão, será destruído pelo fogo. Aí vem a expressão do novo céu, nova terra, no Apocalipse 21. Né? Sim. Porque tem que crer. Espiritualmente falando, tem que crer nas coisas de Deus. O novo céu e a nova terra é onde as testemunhas de Jeová, eles desfazem, distorcem. Eles distorcem. Essa palavra. Isso, e eu tive uma conversa com uma pessoa, e quando eu falei sobre o novo céu, sobre a nova terra, ela disse que não existia, porque tudo vai acontecer aqui. Não. É engano deles. Porque eu acho que esse povo, ele lê a Bíblia de cabeça para baixo. Lê de cabeça para baixo, porque a minha Bíblia... A Bíblia deles é diferente da nossa. Essa Bíblia, ela foi alterada. A deles foi. A dele foi. Entendeu? Aí tem coisas ali que não foi Deus que falou. Eles acham que o paraíso vai ser aqui. É isso que ele pensa. Mas não. Mas Jesus ele prega uma mensagem de João 8,32 e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim. Né? Então eu tenho que conhecer a verdade para que eu seja liberto. Eu tenho que nascer de novo. Sim. Né? Tenho que nascer da água e do Espírito. Verdade. Jesus ele prega uma mensagem ali em João capítulo 13, versículo 3. Na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, esse não pode ver o reino dos céus. Não pode. E aí? Nascer da onde? Da água e do Espírito Santo. Sim. Nicodemos se perturba. Como assim nascer de novo? Sim. Rabim. Significa mestre. Como assim, mestre? Porventura, um homem já velho entra no ventre de sua mãe e nasce de novo? Aí Jesus, não é desse jeito. Se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não vê o reino do céu. Ele nem vê e nem entra. Né? Então que todos venham ao arrependimento, todos venham crer na mensagem, todos venham crer em Deus, né? Todos venham crer aí no arrebatamento da igreja. Porque vivemos um momento de aflição, né? E não é fácil, mas vai ter um pior momento, que se chama a grande tribulação. Eita. Essa sim. É forte. Né? Essa sim. Se chama a grande tribulação. Tribulação. Pois os servos do Senhor escolhidos estão esperando a trombeta soar. Né? E muitos estão dormindo espiritualmente, Tem muito dormindo espiritualmente. E o crente ele tem que se despertar. Tem que acordar desse sono. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Eu sei. Infelizmente, Jesus não pode fazer nada para aqueles que ficaram. Porque a oportunidade é dada agora. É verdade. Né? A oportunidade ela é dada agora, não é depois. É verdade. É por isso que Deus não mandou Jesus agora. Porque Ele está dando tempo. Está dando chance. Está dando chance às pessoas. E tempo para as pessoas se arrependerem. E voltarem para Ele. E voltar para Ele. Ezequiel capítulo 33, o versículo 11, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. Mas que ele se converta dos seus maus caminhos e volte para o Senhor quanto é tempo. Né? E volte para o Senhor enquanto é tempo. Então tá aí, meus irmãos, uma mensagem para você refletir por esta manhã. Né? Leia Mateus capítulo 24, versículo 36, né? Que fala como será a vinda de Cristo, assim como foi no tempo de Noé, será também no tempo de Jesus. Né? Não será fácil. Não será fácil. O livro de Joel, do capítulo 2, versículo 31 e 32, vai dizer: e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Então o dia do Senhor será terrível. Né? Será terrível. Mas aqueles que perseverarem até o fim, será salvo. Né? Será salvo. Então, nós venha colocar no nosso coração a palavra. Sabemos que não é fácil. Não é fácil. Né? Mas que não falei, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo, realmente. Amém? Amém. Deus é fiel nas nossas vidas. Agradeço a Deus pela oportunidade. E quando precisar, estamos aí para falar da palavra do Senhor. Eita, glória. Né? Quarta-feira vai estar lá. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Convidou a sua cunhada e a sua esposa? Vou falar, vou mandar mensagem. Porque quando eu cheguei,
né? Eu não quis. Aham. Mas hoje eu mando a mensagem, Tá convido, né? E aqueles que quiserem também, né, fazer o convite na igreja Assembleia de Deus, Chamas Vivas. Chamas Vivas. Eita, Fique à vontade em nome de Jesus. Vá ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra que liberta, a palavra ela transforma e a palavra ela cura. Cura, Né? É pela palavra e pela fé. Não é isso? Verdade. Missionária Nilda, graças a Deus, obrigado. Que Deus venha abençoar a sua Obrigada vida. a E quando você. precisar. Não, quando precisar. Quando querer, eu tô aqui. Não, eu sempre vou estar chamando você, porque você é uma pessoa que nunca diz não. Nunca disse não pra Está sua- sempre disposto a fazer a obra de Deus. Estamos aí, em nome de Jesus. E você é um dos 300. Eita, glória. É isso aí. Porque É isso aí, Gideon. aqueles, os Gideões, você é um dos 300. Aqueles que Deus fica conhece. colocando Covardes. empecilho, fica colocando dificuldade, são os covardes. Então, Pronto, foi o que votaram. os covardes voltem, né? É. E os 300 vão Prossiga. guerrear. Marchem. Glória a Deus. Então, queridos, está aí a palavra de Deus, foi pregada, né? A honra e a glória é para Jesus. Jesus está voltando, glória a Deus. Ele não sabe o dia, nem os anjos saberá, mas o Todo-Poderoso, que é o Pai, ele sim sabe a hora em que Cristo Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, glória a Deus. Em breve, Jesus está às portas, viu? Em breve estará voltando o nosso Deus. Glória a Jesus. Então, queridos, já chegou o meu horário, são 8 horas. Glória a Deus. E agradeço a audiência de todos vocês, meus amados ouvintes. Que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu desejo a cada um um bom final de semana, abençoado por Deus. Que Deus vos abençoe. Glória a Jesus. Segunda-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui. Glória a Jesus, para a honra e a glória do Senhor, com mais uma programação, a salvação entra na sua casa, glória a Deus. E fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus, glória a Jesus. Você que não tem compromisso na sua igreja hoje, faz uma visita à minha congregação, meu ministério Chamas Vivas, na direção do pastor João Braz e pastora Quitéria. E com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração, porque Deus está falando com o seu povo todos os dias. Amém. Glória a Deus, não é assim? É verdade. Glória a Jesus, basta você dar ouvido. Então fiquem com Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus santo. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra maravilhosa, meu Senhor, que é uma palavra de despertamento para a tua igreja, para o teu povo. Pai querido e eterno, continua abençoando o diácono, irmão Jair. Deus querido, dando força a ele, meu Pai, usando ele cada vez mais, Senhor. Pai querido e amado, vem abençoar, meu Senhor, também cada ouvinte nesta manhã, meu Pai. Espírito Santo, seja o Senhor com cada um nesta manhã, meu Deus. Deus querido e amado, que o Senhor nesta manhã venha abençoar, em nome de Jesus, o Igor, que todas as manhãs está aqui, meu Pai. Abençoa ele, abençoa o irmão Ivo, a dona Meire, meu Senhor. Vai abençoando, Senhor, em nome de Jesus, essa família maravilhosa. Pai, abençoa a família do diácono, irmão Jair, a minha família, cada família nesta manhã, meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente, meu Senhor, e que esse final de semana seja um final de semana abençoado, um final de semana de salvação, de libertação, de cura, Pai querido e eterno. Assim eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e te peço, Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos livrando e nos guardando de todo mal. Amém. Meus queridos, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus para cada um de vocês, e até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus e até segunda-feira. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.